Vamos lá, pessoal. Bem-vindos. Vamos começar mais uma aula do curso Aprender Química. Eu sou o professor Ibni Fonseca e vou falar para vocês sobre o átomo de carbono nesse início do assunto, certo? Então, o átomo de carbono, ele é tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser de formas variadas. Pode ser 4 ligações simples, podem ser 2 simples e uma dupla, uma simples e uma tripla, ou 2 duplas, certo? Isso é importante para que a gente possa definir qual tipo de hibridização que o carbono vai fazer, certo? A hibridização se refere aos orbitais, né, os subníveis de energia, SPDF, ok? Então, aqui a gente vai classificar os carbonos em sp1, sp2 ou sp3, usando o macete das mãos, certo? Que ele corresponde ao tipo de ligação que o carbono vai fazer. Então, observe. O carbono, que ele faz 4 ligações simples, ele tem hibridização do tipo sp3. O carbono que faz uma dupla e 2 simples, ele tem hibridização sp2. O carbono que faz uma simples e uma tripla ou 2 duplas, ambos têm hibridização sp1, que também pode ser chamada apenas de sp. Como é que a gente pode usar o macete das mãos para poder entender isso? Observe. Então, vamos usar 4 dedos das mãos, certo? Porque o carbono faz 4 ligações. E os espaços entre esses dedos vão corresponder ao tipo de hibridização, ok? Então, bora ver aqui, ó. 4 ligações simples são 4 dedos separados. Quantos espaços entre eles? 3, ok? Que corresponde à hibridização do tipo sp3. Agora eu tenho 2 dedos juntos, uma ligação dupla, e 2 dedos separados, fazendo ligação simples. Então, a hibridização é do tipo sp2. Quando eu tenho uma ligação tripla e uma simples, eu tenho espaço entre os dedos. Ou se eu tiver 2 duplas, também um espaço. Então, nesses 2 casos, a hibridização vai ser do tipo sp1, que a gente também chama de sp. Então, hibridização, né, é um assunto que a gente fala sobre orbitais, mas aqui a gente não vai aprofundar muito do que se trata, tá certo? Porque nessa revisão para o Enem, o que é cobrado é apenas a classificação do carbono e não os detalhes mais específicos, ok? As questões também do Enem, elas versam sobre a classificação da ligação na cadeia carbônica em sigma e pi, certo? Essa ligação, ela não envolve só átomos de carbono entre si ou com outros elementos. Essa classificação é para ligações covalentes, certo? E a gente tem que lembrar a seguinte situação. Sempre existe uma ligação sigma, que é representada aqui, ó, por essa letra grega, que é semelhante a um O, certo? Sempre existe uma ligação sigma. Se eu tiver mais de uma ligação entre 2 átomos, elas serão pi, ok? Então, toda ligação simples, ela é sigma. Aí, observe. Aqui eu tenho 4 ligações simples, certo? Que o carbono vai fazer com átomos iguais ou diferentes. Então, todas aqui, ó, são sigma, certo? Agora, eu vou analisar essa ligação dupla aqui, ó. Então, eu vou ter uma ligação classificada como sigma e a outra vai ser pi, tá certo? Essas aqui simples serão sigma. Aqui agora uma ligação tripla, certo? Aí eu vou ter uma sigma e as demais serão pi. Nas ligações, nas reações químicas, aonde a quebra de uma das ligações de uma dupla ou tripla, a ligação a ser quebrada é a ligação pi, porque a ligação sigma é a ligação mais forte, certo? Então, bora ver aqui. Agora, bora falar sobre
a representação das fórmulas orgânicas, das cadeias carbônicas, essa representação a gente pode fazer usando vértices, usando figuras geométricas. É uma representação que aparece muito nas questões, né? E às vezes a gente tem dificuldade para resolver essa questão, não pelo assunto em si, mas de reconhecer essa fórmula. Então, vamos falar um pouco sobre ela. Na fórmula de linhas ou bastões, cada ponta, cada vértice vai representar um átomo de carbono, certo? As ligações que esse átomo de carbono falta para completar as 4 vão ser representadas por átomos de hidrogênio. Então, observe aqui. Ó, uma ponta, aqui essa ponta, aqui essa ponta. Então, aqui eu vou ter 3 átomos de carbono, certo? Essa cadeia está representada aqui em zigue-zague para destacar essas pontas. Mas quando eu for fazer a fórmula estrutural, eu posso fazer tanto nesse formato de zigue-zague, quanto posso fazer de forma retilínea. Vamos ver aqui. Ó. Então, ó, um carbono, outro carbono, outro carbono. 3. Observe que os pontos são ligados por traços simples. Então, representa a ligação simples. Ó, que simples. Para chegar à fórmula, basta apenas completar com átomos de hidrogênio. Esse carbono fez uma ligação, tem um traço. Para 4, falta 3. 3 hidrogênios. Esse carbono aqui fez 2. Para 4, 2 hidrogênios. Esse carbono fez uma ligação, então, para 4, 3 hidrogênios. Certo? Outro exemplo. Então, aqui, ó. Um carbono, um carbono, um carbono, outro carbono. Quando eu tiver uma linha paralela fora aqui da continuidade, ela vai representar uma ligação dupla, né? Se eu tiver só uma linha paralela, ou tripla se eu tiver 2 linhas paralelas, certo? Aqui não vai contar como outro carbono, não. Vai apenas representar que esse carbono aqui está fazendo uma ligação dupla. Vamos lá aqui, ó. Um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Esses 2 carbonos, ó, traço simples. Esse daqui, traço duplo. Esse daqui, traço simples. Agora, bora completar a fórmula com a quantidade de átomos de hidrogênio. 3, porque tem uma ligação aqui, 3 mais 1, 4. Aqui tem 3 ligações que esse átomo de carbono está fazendo. Então, vai faltar um átomo de hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, esse hidrogênio pode aparecer assim, na fórmula, ou pode aparecer aqui, ó. Certo? Aqui uma ligação, 3 hidrogênios. Tranquilo? Vamos seguindo aí, mais outro exemplo. Aí aqui tem um detalhe importante, certo? Pessoal, quando a extremidade ela tiver um átomo, aqui não vai representar um carbono, tá certo? Então, extremidade livre é um carbono. Quando tiver um átomo na extremidade, isso aqui está representando a ligação, ó. Então, esse átomo de carbono está fazendo a ligação com oxigênio, ok? Então, essa ponta aqui não é carbono. Aí, bora fazer a fórmula aqui, fórmula semelhante. Então, aqui, ó. Aqui, carbono ligado a OH. Traço simples, traço simples. Aqui, uma ligação para 4, 3 hidrogênios. Aqui, 2 ligações para 4, 2. Tranquilo? Certo? Então, essa representação, né, pode ser usada para cadeias abertas, como nós vimos, e também cadeias fechadas, certo? Só que na cadeia fechada, eu tenho que representar a cadeia no formato original. Não pode acontecer como aqui não, que a fórmula de linhas ou bastões está em zigue-zague e eu representei de forma linear, certo? Eu poderia representar aqui também, ó, em zigue-zague. Mas aqui
eu não vou poder representar de forma linear. Então, bora ver aqui. Ó. 1, 2, 3 carbonos, né? Um triângulo. Aí eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3. Só traço simples. Aí aqui, 2 hidrogênios. Aqui, ó, mais 2, mais 2. E cheguei à fórmula estrutural. Novamente. Um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. 4 carbono. Linha paralela, tenho 2 linhas paralelas. Então, mais essa daqui que faz parte da cadeia, eu tenho uma ligação tripla, certo? Vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4. Simples. 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 E aqui, uma ligação tripla, certo? Usando aquela propriedade ali, que o carbono é tetravalente, eu posso chegar à forma dessa substância. Aí eu tenho aqui, ó, 3 mais 1, 4. Nesse carbono aqui eu não vou ter hidrogênio. Também nesse daqui, ó, porque ambos já completaram as 4 ligações, tá certo? Aqui 2 ligações, para 4, 2. Pronto. Pessoal, o átomo que fica implícito só é o hidrogênio. Os outros têm que vir nítido na fórmula, certo? Vamos ver aqui. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. À primeira vista, né, você olha e diz, ali é o anel benzênico, ali é um anel aromático. Não, né? Porque aqui nessa representação não tem nem a bolinha no meio e também não tem alternância entre duplas e simples, ok? Então, bora ver aqui. Ó. Eu vou fazer aqui, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traço simples, 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 simples. Aí eu completo aqui com átomos de hidrogênio. Aqui nessa cadeia fechada, todos os carbonos fazem 2 ligações, certo? Então, todos vão vir acompanhados de mais 2 hidrogênios. Aí aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 2, certo? Se eu quiser chegar à fórmula molecular, só é contar a quantidade total de átomos, né? Vou fazer 2 exemplos aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 2 carbonos, eu tenho 6 hidrogênios e 1 oxigênio, certo? Essa fórmula aqui também eu posso representar assim, deixando o OH separado, certo? A gente vai chegar mais à frente nesse assunto, mas aqui é uma substância classificada como álcool. Então posso representar assim também, ó. C2, H5, OH. Posso pegar aqui, ó, fazer essa fórmula molecular. 3 carbonos, C3, H8, certo? E assim em diante. Vamos seguindo? E não esqueça de seguir o curso Aprender Química no Instagram. Aprender Química, essa palavra todo junto, e você segue nossas publicações. No YouTube também o mesmo nome, ok? Vamos seguindo.